Bom, está gravando, boa tarde a todos. O tema da aula de hoje é modelos atômicos. Então, no ano de 400 antes de Cristo, Demócrito e Leucipo, eles já previram, né, que a matéria é formada por partículas chamadas de átomo. Agora, o que vem a ser átomo em termos de nome, né, nomenclatura? A seria o prefixo não. E tomo seria partes. Então, quando a gente faz aquele exame lá, a tomografia, por exemplo, tomografia da cabeça. Então, seria a grafia, né, uma série de imagens que eles fazem de um pedaço, de uma parte do nosso corpo, que seria a cabeça. Então, tomografia seria a grafia de uma parte, né, um conjunto de imagens de uma parte, né, do corpo humano. Então, A é não e toma é partes. Então, inicialmente, o termo átomo seria uma coisa que não é divisível, previsto por Demócrito e Leucipo, 400 anos de Cristo. Hoje a gente sabe que o átomo ele é divisível. Né? Se a gente pegar o urânio, por exemplo, utilizado aí em armamentos nucleares, o urânio utilizado em armamentos nucleares, né, são átomos grandes que eles se dividem, formando novos átomos e liberando grande quantidade de energia. Então, hoje a gente sabe que o átomo ele é divisível. Então, o modelo atômico de Dalton ele foi proposto em 1803. Então, o que ele propôs? O que vinha a ser um átomo? Era uma esfera maciça, como se fosse uma bola de bilhar, aquelas bolas de sinuca, né? Ela é indivisível, você não consegue dividir o átomo, você consegue dividir a matéria, que é um conjunto de átomos, mas chegou no átomo, você não conseguia dividir. Ele não utilizou o termo de carga elétrica, né? Então não teria carga elétrica, nem carga positiva, nem carga negativa. E as reações químicas nada mais seriam do que a reorganização dessas bolas. Então, você tem um elemento, ele tem uma bola de um determinado tamanho. Você tem um outro elemento químico, é uma bola menor ou maior. E a reação química nada mais seria que o rearranjo dessas bolas, né, desses átomos. Então, esse modelo atômico de Dalton, proposto em 1803, ele é conhecido como modelo da bola de bilhar. Bola de bilhar é aquela bola de sinuca. Né? Então, você vê, foi proposto em 1803, lá na Inglaterra. Só que aí, à medida que o tempo foi passando, a ciência foi, né, cada vez fazendo mais experimentos, evoluindo, e teve o experimento dos raios catódicos. Então, o que seria o experimento desses raios catódicos? Quem desenvolveu ele foi o Thomson, tá? Em 1897. 1897, mais de 90 anos depois do modelo atômico de Dalton. Ele pegou uma ampola, né? Então ele uma ampola de vidro, e dentro era parcialmente evacuado. Então tinha ar rarefeito aqui dentro dessa ampola. Aí o que ele fez? Ele conectou a fiação e submeteu a alta voltagem, a alta diferença de potencial. O polo negativo é chamado de cátodo e o polo positivo é chamado de ânodo. Quando a gente for estudar as pilhas, aquelas pilhas comuns, é o inverso. O polo positivo é chamado de cátodo
e o polo negativo é chamado de ânodo. Mas isso aí é só para pilhas, tá? Mas nesse experimento que ele fez aqui, nesse sistema, o polo negativo é chamado de cátodo e o polo positivo é chamado de ânodo. E aí, o que ele observou? Ele observou que do cátodo, do polo negativo, tinha um feixe, que ele não sabia qual era a natureza, que saía do cátodo e ia em direção ao ânodo. Então, ó, tinha um cátodo, o polo negativo, e esse feixe saía em direção ao ânodo. Como ele não sabia a natureza desses raios, ele chamou de raios catódicos. Aí o que ele fez? Ele colocou um campo magnético, ele colocou sob a ação de um ímã. Tá? Essa parte verde aqui é só para a gente conseguir enxergar os raios, tá? Os feixes dos raios catódicos. Então, aqui nesse experimento C, ele colocou sob efeito de um ímã. Aí, o que aconteceu com esses raios catódicos? Ele sofreu desvio em direção ao polo positivo desse ímã. Então, se esses raios catódicos sofreu desvio sob a ação de um ímã, e ele foi em direção ao polo positivo de um ímã, o Thomson associou que esses raios catódicos eles tinham um caráter negativo, porque positivo é atraído por negativo e vice-versa. Então, esses raios catódicos associaram, né, uma carga negativa a ele. Só que depois, analisando de forma mais aprofundada, ele viu que esses raios catódicos nada mais eram do que feixes de elétrons. Inicialmente, eles não sabiam da partícula elétron, né? Então, eles chamavam de raios catódicos, porque eles saíam do cátodo, que é o polo negativo. Então, eles chamam raios catódicos. Depois de uma série de experimentos, eles associaram que esses raios catódicos nada mais eram do que um feixe de elétrons. Então, o Thomson, em 1897, né, os raios catódicos são jatos de partículas com massas e cargas negativas, o que vinha a ser a descoberta dos elétrons. Então, com esse experimento dos raios catódicos, né, veio a descoberta dos elétrons. Então, o Thomson propôs um modelo atômico, que seria o modelo atômico de Thomson, já em 1903. Então, como que seria esse modelo atômico? Só para a gente ter uma ideia, foi 100 anos depois, né, do modelo atômico de Dalton. Ele continuava sendo, né, por esse modelo, uma esfera maciça. Seria indestrutível, né, você consegue dividir a matéria, mas quando você chegar no átomo, o átomo você não conseguia dividir. Mas só que qual que foi o avanço? Tem cargas elétricas. Né? O átomo ele tem carga elétrica e seriam os elétrons, né, as cargas negativas. E essas cargas elétricas negativas estariam imersas em cargas positivas, o que foi chamado de pudim de passas. Então, se a gente olhar essa figura do lado esquerdo, nós temos aqui os elétrons, né, em azul, né, nessa ilustração, e ele estaria espalhado, né, sobre uma esfera com carga positiva. Então, o grande avanço do modelo atômico de Thomson foi que ele foi o primeiro que associou cargas elétricas, né, positivas e negativas, ao átomo. E isso, para a época, foi um avanço, né, para a ciência. Então, esse modelo foi chamado, né, associado, né, de pudim de passas. Tá? Então, de uvas passas. Né? Então, as passas seriam os elétrons mergulhados ali em cargas positivas, no átomo, né, que seriam cargas positivas. Então, isso daí foi um avanço,
para a época. Só que aí, à medida que foi passando os anos, aí teve o modelo atômico de Rutherford, que foi em 1911. O que o Rutherford fez? Ele trabalhou com um elemento radioativo. Esse elemento radioativo ele estava numa caixa de chumbo, que o chumbo ele blinda a radiação. Para vocês terem uma ideia, 1 centímetro de chumbo equivale a 1 metro de concreto para blindar uma radiação. Né? Então, ele colocou aqui dentro de uma caixa de chumbo um elemento radioativo, né, fonte de partículas alfa. Partículas alfa têm caráter positivo e é equivalente ao núcleo do átomo de hélio. E aí o que ele fez? Ele direcionou esse elemento que estava emitindo partículas alfa, né, em direção a uma lâmina de ouro, né, uma lâmina de ouro bem fina. E ao redor dessa lâmina de ouro ele colocou um detector de partículas. Né? Aí ele fez uma série de observações. A primeira observação que ele viu, que boa parte do átomo era vazio. Por quê? Porque boa parte da radiação passava direto, sem sofrer desvios. Então ele associou, falou, bom, se a radiação, né, de partículas alfa, ela passa direto pela essa chapa de ouro, significa que boa parte do átomo é vazio. Né? E nesse espaço se encontram os elétrons, lá descoberto pelo modelo anterior de Thomson, na qual ele chamou de eletrosfera. Eletrosfera é a região onde estão os elétrons. Depois ele verificou que, como boa parte da radiação, né, das partículas alfa passava direto, ele associou que grande parte da massa do átomo encontrava-se em uma pequena região que ele chamou de núcleo. Né, porque passa direto a radiação, né, nessa figura aqui a gente pode ver melhor. Ó, boa parte da radiação passa direto, e a massa do átomo estaria nesses pontos aqui escuros, né, que ele chamou de núcleo do átomo. E ele verificou que algumas partículas, uma pequena fração, batia nesse núcleo e retornava. Então, são alguns feixes que batia e voltava. Ou algumas partículas, algumas radiações alfa, batia na chapa de ouro e sofria algum desvio. Então, ele sabia que a natureza das partículas alfa era positiva. E que algumas partículas batiam na chapa de ouro e sofria desvio. Então, ele associou que esse núcleo tinha caráter positivo, tinha carga positiva. Então, o que ele associou? Ele montou um modelo atômico, né, semelhante ao sistema planetário, na qual o núcleo positivo estava no centro do átomo, ele teria caráter positivo, e os elétrons teriam cargas negativas, né? Que o Thomson já verificou que os elétrons tinham cargas negativas, e eles estariam girando ao redor desse núcleo. Semelhante ao sistema planetário, né? Então a gente tem o sistema solar, o Sol e tem os outros planetas, incluindo o planeta Terra. Cada planeta seria equivalente a um átomo, né? E gira ao redor do Sol. Então, esse daqui seria o modelo, né? Que até hoje em dia, quando se fala em átomos, né? A primeira imagem que vem na cabeça seria essa figura aqui do lado direito, inferior, né? Com o núcleo do átomo e os elétrons girando ao redor do núcleo. O núcleo carga positiva e os elétrons girando ao redor do núcleo.
Isso foi em 1911. Nesses experimentos do Rutherford, ele verificou, ó, que o tamanho do átomo era de 10.000 a 100.000 vezes maior que o núcleo. Então, tem algumas referências, né, os livros didáticos de química, que eles dizem que se você pegar uma bola de tênis, e colocar lá no estádio do Maracanã, lá no centro ali do gramado do Maracanã, os elétrons estariam girando, né, em termos de proporção, pelo lado de fora do estádio. Só para a gente ter uma ideia, né, dessa diferença, né, de tamanho do núcleo para a eletrosfera, né? Então, é de 10.000 a 100.000 vezes o tamanho do átomo, né? É de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o núcleo. Então, esse daqui seria o modelo atômico de Rutherford. Quando o Rutherford propôs esse modelo, a comunidade científica fizeram alguns questionamentos que, para esse momento, ele não saberia responder. O primeiro questionamento seria, bom, se o núcleo ele é positivo, né, ele é formado pelos prótons, positivo com positivo, eles se repelem. Então, por que que o núcleo ele não estoura, né? Porque positivo com positivo, eles se repelem. Por que que o núcleo ali ele não se repele? Então, alguns anos depois do modelo atômico de Rutherford, descobriram os nêutrons, né, que são partículas de carga nula, que estão no núcleo também. Então, o que o nêutron fazia? Ele anulava essa repulsão eletrostática dos prótons que estavam ali no núcleo. Então, alguns anos depois foi respondida, né, essa questão. Um outro questionamento que fizeram para o Rutherford na época e ele não soube responder seria o seguinte: os elétrons são negativos e o núcleo ele é positivo. Se os elétrons estão girando ao redor do núcleo, por que que os elétrons não são atraídos para o núcleo num formato de espiral, né? Porque ó, ele está girando aqui, a tendência é a partícula positiva atrair partícula negativa, os elétrons girando no formato de espiral e parar ali no núcleo. Então, por que que isso não acontecia, né? Então, nesse momento, o Rutherford ele não sabia explicar isso daí. Mas só que aí veio o modelo atômico de Bohr, que seria o próximo modelo atômico. Que aí o Bohr propôs uma série de experimentos que ele respondia isso daí. Por que que os elétrons não são atraídos... Por que que os elétrons não são atraídos pelo núcleo, né? Mas por que que os elétrons não vão girando em formato de espiral até chegar no núcleo? Então, o Bohr ele fez uma série de experimentos e aí ele fez uma série de postulados, né? A eletrosfera, a região onde os elétrons se encontram, era dividida em níveis de energia, ou seja, camadas de energia. Então, se a gente olhar aqui, ó, o átomo, né, como se fosse cortado ao meio, então aqui a gente tem a órbita, né? Tem a camada de energia, os níveis de energia. Então, ele falou que a eletrosfera era dividida nessas camadas de energia, conforme a gente pode ver aqui nessa figura. Parece o sistema Aí, solar. semelhante ao sistema solar. Aí ele manteve, né, nesse caso, o modelo atômico do anterior, né, de Rutherford. Exatamente. Uhum. E aí o que ele propôs também? Que cada nível de energia, cada órbita, contém uma determinada quantidade de energia, que é quanta de energia? Quanta é uma quantidade fixa de energia. Então, ó, cada nível ou órbita contém uma determinada quantidade de energia e apenas os elétrons que possuem aquela energia
é que pode permanecer ali. Então, o que significa dizer? Se o elétron está aqui nessa camada mais externa, ele tem um nível de energia constante. Ele gira naquela órbita sem ganhar e sem perder energia. Ou seja, aquela energia do átomo, do elétron, naquela órbita, ele é constante. E à medida que você vai ficando mais longe do núcleo, a energia desse elétron, né, dessa órbita, ela é maior. Então, né, ele colocou, até escrito de forma inversa aqui, ó, quanto mais próximo do núcleo, menor será a energia. Né? Então, o inverso é verdadeiro também, né? Quanto mais afastado do núcleo, os elétrons que giram nessas órbitas têm maior energia. Quanto mais próximo do núcleo, menor será a energia. Então, ele fez essas propostas, né, esses postulados. Então, tem o salto quântico. Como que ele determinou isso daí? Teria o salto quântico. Seria o seguinte. Então, aqui a gente tem nessa figura aqui do lado esquerdo, a gente tem o núcleo do átomo e um determinado elétron no seu nível de energia constante. Então, ele está ali girando, sem ganhar e nem perder energia. Só que se você excitar esse elétron, como, por exemplo, colocar ele no fogo, né, o átomo no fogo, ele vai absorver energia. E se ele aumentar a energia, a tendência dele é ir para uma órbita, um nível de energia maior. Então, ele vai dar o quê? O salto quântico. Ele vai de uma camada de energia menos energética para uma camada de energia mais energética. Então, o elétron recebe energia externa e salta para uma órbita mais alta, mais energética. Só que aí é chamado de estado excitado do átomo. Mas só que o estado fundamental, o estado de menor energia, é o estado de origem inicial. Então, esse elétron aqui que deu o salto quântico, ao retornar para a órbita original, ele emite energia no formato de luz. Então, pode ser luz azul mais escura, azul mais claro, pode ser vermelho, pode ser amarelo, pode ser violeta, pode ser verde. Então, existem vários comprimentos de onda, né, do espectro da luz visível que pode representar esse salto quântico. Então, seria o seguinte, o elétron está ali na sua órbita natural. Ele foi excitado, que pode ser, por exemplo, no aquecimento, que aquece esse átomo. Esse elétron vai receber o calor e ele vai dar o salto quântico, vai para uma órbita mais energética. Ao retornar para a órbita original, ele vai emitir radiação eletromagnética, né, na forma de luz. Então, essa figura embaixo aqui, ó, ele mostra, né, os saltos quânticos, né, de vários elementos químicos, ó, do césio, do potássio, do índio, do selênio, do cobre, do boro, bário, sódio, cálcio, estrôncio e lítio. Então, ó, cada um tem a sua coloração, né, e seu respectivo comprimento de onda, né, dessa radiação eletromagnética que eles emitem. Então, isso daqui que seria o salto quântico. Então, a gente tem alguns exemplos aqui sobre modelo atômico e a gente vai resolver eles. Então, exemplo 1. No fim do século XIX, começaram a aparecer evidências de que o átomo não era a menor partícula constituinte da matéria. Em 1897, tornou-se pública a demonstração da existência de partículas negativas por o inglês de nome, então seria o nome do Rutherford, né?
O Rutherford, aqueles experimentos do rádio, dos raios catódicos, ele demonstrou a existência do elétron. Então, foi em 1897. Então, a alternativa correta para esse exemplo 1 seria a alternativa B de bola. Então, vamos para o exemplo 2. O exemplo 2, ele fala: o átomo, na visão de Thomson, é constituído de... Então, o Thomson é aquele modelo atômico que ele associava ao pudim de passas, né? Então, alternativa A, os níveis e subníveis de energia. Não, ele não associou isso daqui, né, do modelo atômico de Thomson, né? O Thomson é o modelo do pudim de passas. Alternativa B, cargas positivas e negativas. Verdadeiro. Foi nesse modelo atômico de Thomson que ele associou partículas positivas e negativas ao átomo. A alternativa correta para esse exemplo 2 seria a alternativa B de bola. O exemplo 3. O átomo de Rutherford, que foi em 1911 que ele publicou, foi comparado ao sistema planetário. O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera, né, os elétrons da eletrosfera, os planetas. A eletrosfera é a região do átomo que? Aí já está na alternativa A, né? Então, a eletrosfera é a região do átomo que contém as partículas de carga elétrica negativa, também chamada de elétrons. Então, a alternativa correta para essa questão 3 seria a alternativa A. Então, vamos para o exemplo 4. As afirmativas a seguir descrevem estudos sobre modelos atômicos realizado por Niels Bohr, John Dalton e Ernest Rutherford. Então, o primeiro, ele fala: partículas alfa foram desviadas de seu trajeto devido à repulsão que o núcleo denso e a carga positiva do metal exerceram. Então, quando ele fala já em partículas alfa, né, desviada no seu trajeto devido à repulsão do núcleo denso e a carga positiva do metal exerceram, então seria o modelo atômico de Rutherford. Então, primeiro modelo, Rutherford. Segundo modelo, ele fala: átomos, que são esferas indivisíveis e permanentes de um elemento, são idênticos em todas as suas propriedades. Átomos de elementos diferentes têm propriedades diferentes. Então, quando ele fala átomos que são esferas indivisíveis e permanentes, só pode ser o modelo atômico de John Dalton. Então, o modelo atômico de John Dalton, modelo desse item 2. E o terceiro modelo, ele fala: os elétrons movem-se em órbitas em torno do núcleo, sem perder ou ganhar energia. Então, quando ele fala órbita sem ganhar e nem perder energia, seria o modelo atômico de Bohr. Então, a alternativa correta seria a alternativa D de dado, que seria o modelo atômico de Dalton, de Bohr, primeiro, modelo atômico de Rutherford, né? De Dalton e de Bohr. Então, seria a alternativa D de dado, para a questão 4. Agora, vamos para o exemplo 5. De acordo com o modelo atômico de Bohr, elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas específicas, tais como os planetas giram em órbitas específicas ao redor do Sol.
Diferentemente dos planetas, os elétrons saltam de uma órbita específica para outra, ganhando ou perdendo energia. Qual das afirmações abaixo está em discordância? Discordância está diferente, né? Com o modelo proposto por Bohr. Então, quais das alternativas está diferente do modelo proposto por Bohr? Então, a alternativa A. Ao saltar de uma órbita mais próxima do núcleo para outra mais afastada, o elétron absorve energia? Verdadeira. Então, esse item A está de acordo com o modelo atômico de Bohr. Alternativa B. Ao saltar de uma órbita mais afastada do núcleo para outra mais próxima, o elétron emite energia? Ele libera energia? Verdadeiro. Ele emite energia na forma de radiação eletromagnética. Então, muitas vezes na forma de luz. Então, o item B de bola está correto. É correto, assim, está de acordo, né, com o modelo atômico de Bohr. Ele quer aquele que está em discordância, né, com o modelo atômico de Bohr. Então, alternativa C. Dentro de uma mesma órbita, o elétron se movimenta sem ganho ou perda de energia? Então, está correto, está de acordo com o modelo atômico de Bohr. Então, sobrou a alternativa D de dado. O modelo proposto é aplicado com êxito somente aos átomos de hidrogênio? É falso. Esse modelo é aplicado em vários outros elementos químicos, né? Se a gente olhar na figura aqui, ó, aquela colorida, ó, nessa aqui de baixo, na forma da preta, figura preta aqui de fundo, ó, tem vários elementos químicos, né, que a gente observa o salto quântico, tá? Então, não é somente o átomo de hidrogênio. Pode ser qualquer outro elemento químico, qualquer outro átomo. Então, o item D, né, ele está em discordância com o modelo atômico de Dalton. Então, seria a alternativa a ser assinalada, né? Então, a alternativa correta seria a alternativa D de dado. O exemplo 6. Na experiência de espalhamento de partículas alfa, conhecida como experiência de Rutherford, um feixe de partículas alfa foi dirigido contra uma lâmina finíssima de ouro, e os experimentadores, que é o Geiger e Marsden, observaram que um grande número dessas partículas atravessava a lâmina sem sofrer desvios, mas que um pequeno número sofria desvios muito acentuados. Esse resultado levou a Rutherford a modificar o modelo atômico de Thomson, propondo a existência de um núcleo de carga positiva, de tamanho reduzido e com praticamente toda a massa do átomo. Assinale a alternativa que apresenta o resultado que era previsto para o experimento de acordo com o modelo atômico de Thomson. Então, alternativa A. A maioria das partículas atravessaria a lâmina. Então, ele tem o modelo atômico de Rutherford, né, que ele bombardeou aquela lâmina de ouro com partículas alfa. Muitas partículas passavam direto e algumas batiam e voltavam, sofria desvios. Então, o modelo atômico de Thomson, ele falava que átomo é uma esfera, como se fosse uma bola, né? E densa, né? Então, ele fala, a maioria das partículas atravessaria a lâmina. Era falso, né? Era de se esperar que a maioria da partícula alfa, da radiação, não
atravessaria a lâmina de ouro. Então, a alternativa A não poderia ser. Alternativa B. A maioria das partículas sofreria grandes desvios ao atravessar a lâmina. Também é falso, né? É de esperar das partículas alfa, a grande maioria não atravessar a lâmina de ouro. Então, a alternativa B não é a correta. Alternativa C. A totalidade das partículas atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio. Também é falso, né? Então, a totalidade das partículas não atravessaria a lâmina, né? Ou grande parte dela não ia atravessar a lâmina. Então, sobrou a alternativa D, que seria a totalidade das partículas ricochetearia. Então, o que é ricochetearia? É bater e sofrer desvio. Então, a totalidade das partículas ricochetearia ao se chocar contra a lâmina de ouro, sem conseguir atravessá-las? Verdadeiro. Então, a totalidade das partículas, ela ia sofrer desvios, né? Ao se chocar com a lâmina de ouro, sem conseguir atravessá-las. Então, essa daqui seria a alternativa correta. Alternativa D de dado. Então, vamos para o exemplo 7. Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de... Então, o modelo atômico Rutherford. Alternativa A, elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva. Isso aí seria o modelo atômico de Thomson. Então, não seria a alternativa A. Alternativa B, uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons. Isso daí tá errado, né? Porque seria uma estrutura altamente compactada de prótons, né? Se ele se referisse ao núcleo, né, do átomo. Então, se fosse prótons ou núcleo do átomo, sim, mas prótons e elétrons, os elétrons estariam na eletrosfera, né? Então, por isso que essa alternativa B, ela é falsa. Alternativa C, um núcleo de massa desprezível comparada com a massa do elétron, seria o inverso, né? Grande parte da massa do elétron estaria concentrada no núcleo, e a massa do elétron é praticamente desprezível em relação à massa do núcleo. Então, seria o inverso para esse alternativa C. Alternativa D. Uma região central com carga negativa chamada de núcleo. Seria o inverso, né? Seria uma região central com carga positiva chamada de núcleo. Então, por exclusão, sobrou a alternativa E. Um núcleo muito pequeno, de cargas positivas, verdadeiro, cercado por elétrons. Então, isso daí mais se associaria, né, com o modelo atômico de Rutherford. Então, a alternativa correta para essa questão 7 seria a alternativa E. Então, vamos para o último slide da aula de hoje, que seriam esses 3 exercícios. Então, seria o exercício, vamos começar o 8. Assinale a afirmativa a seguir que não é uma ideia que provém do modelo atômico de Dalton. Então, alternativa A. Átomo de um elemento pode ser transformados em átomos de outros elementos por reações químicas? Essa daí não pode associar com Dalton, né? Porque Dalton ele falava que átomo ele era indestrutível. Hoje a gente sabe que tem alguns elementos, os elementos radioativos são núcleos grandes, e através de reações nucleares, eles se transformam em outros elementos menores, né, de núcleo menor, e libera grande quantidade de energia.
São as reações nucleares. Mas só que no modelo atômico de Dalton, o seu modelo ele falava que os átomos eram indivisíveis, né? Então está em desacordo, né, com o modelo atômico de Dalton, né? Como ele quer aqui, assinale a alternativa que não é uma ideia que provém do modelo atômico de Dalton. Então seria já de cara a alternativa A. O átomo de um elemento, os átomos de um elemento podem ser transformados em átomos de outros elementos por reações químicas? É falso, né? Então, logo de cara, a alternativa correta aqui dessa questão 8 seria a alternativa A. Então, a penúltima questão da aula de hoje, questão 9, do vestibular da FUVEST, São Paulo. Thomson determinou pela primeira vez a relação entre a massa e a carga do elétron. Então, M seria a massa e o Z seria a carga do elétron. O que pode ser considerado como a descoberta do elétron. É reconhecida como uma contribuição de Thomson ao modelo atômico? Então, alternativa A, o átomo ser indivisível. Então, desde o modelo atômico anterior, que seria o modelo atômico de Dalton, ele já previa isso, né? Que o átomo ele era indivisível. Então, não seria a alternativa A. Alternativa B, a existência de partículas subatômicas? Verdadeiro. Então, quando ele pelos aqueles experimentos dos raios catódicos, ele descobriu os elétrons, que têm cargas negativas, essas cargas negativas são partículas subatômicas, né? Então, isso daí foi um avanço do modelo atômico de Thomson, né? Então, seria a alternativa correta, a alternativa B. A existência de partículas subatômicas que seriam a descoberta dos elétrons. Então, a alternativa correta para a questão 9 seria a alternativa B de bola. E a questão 10. De um modo geral, os sucessivos modelos atômicos têm algumas características comuns entre si. Com base na comparação do modelo atual com os outros, a afirmativa correta é. Então, alternativa A. No modelo de Dalton e no atual, cada átomo é indivisível? Então, seria falso, né? Porque no modelo atual a gente sabe que o átomo ele é divisível. Se pegar os elementos radioativos, né, tem aqueles núcleos grandes, eles são instáveis. Então, eles se decompõem formando elementos com núcleo menores e liberam grande quantidade de energia. Então, a alternativa A não pode ser, está errado. Alternativa B. No modelo de Rutherford e no atual, cada átomo tem um núcleo? Verdadeiro. Hoje, no modelo atômico atual, né, sabe-se que tem um núcleo, né, que ele é compacto, ele tem a maior parte da massa ali no centro, na região central, no núcleo, né? E o Rutherford também já, no seu modelo atômico, ele já previa isso, né? Que a massa do elétron estaria, a massa do átomo estaria concentrado no núcleo e teria carga positiva. Então, a alternativa correta para esse exemplo 10 seria a alternativa B de bola. O modelo de Rutherford, o atual, cada átomo tem um núcleo. Então, com isso, a gente chegou no fim da aula de hoje. Os slides referentes à aula de hoje já estão no SIGA. A lista de exercício 5 também já está no SIGA. Daqui a pouco eu vou pegar a gravação da aula de hoje, vou colocar no YouTube, e o link eu mando no grupo do WhatsApp da turma.
Então, eu vou encerrar a gravação da aula de hoje. Professor, semana que vem tem